O Lazzaroni, ele treinou o Grêmio em 98. E eu cobri a passagem dele inteira. As entrevistas dele, mas era uma enrolação. É um constrangedor. Certo? Porque ele é um cara inteligente. Ele tem um vocabulário bom, né? Mas tu perguntava assim, e o esquema tático, como é que vai funcionar aqui? Ele te dava um nó sem dizer nada, cara. Não é? Uma hora enrolador que eu vi em termos de entrevistas. Mas Sebastião naquele momento eram oratórias. dois sujeitos completamente sem experiência. O Ricardo Teixeira, que estava acabando de chegar na CBF, e que escolheu um cara completamente aleatório. Né? Escolhe pelo hype do título brasileiro de 89 com o Vasco. Então, mas quantos tinham? Rosa, o técnico. E quanto... o técnico era o Nelsinho Rosa. E mesmo que ele... Carioca antes. É o Carioca. Ele ganha o Carioca, Então, é verdade. E mesmo que ele tivesse sido campeão brasileiro, na época, na oportunidade, tinham muitos outros treinadores com um currículo muito melhor do que o Lazzaroni que deveriam estar no lugar dele lá na Itália. Então, era um cara que caiu no colo dele, que era genro do João Avelange, a presidente da CBF, brincando lá de... Guardados os seus defeitos ou não, particularidades ou não, folclore ou não, em 88 o Evaristo campeão, tinha sido em 85, foi demitido depois com a faixa Evaristo Burro, né? O grande técnico era o Evaristo, porque ele treinou o Grêmio em 90, deu um baita de um time do Grêmio em 90 depois. O Neto tá ouvindo o programa e falou que é um absurdo a gente fazer essas críticas tão duras em relação ao Lazzaroni. Não, ô Netão, um beijo pra você. Netão, tá de brincadeira. Vai descansar, meu. O cara trabalhou o dia inteiro e ainda fica ouvindo rádio. É o seguinte, o filho dele é gente boa, Bruno Lazzaroni. Bruno. Que é de comissão técnica. Ó, o Neto aqui, ó. Não me levou, pô. Em 90, fui o melhor do Brasil. É verdade. Romário machucado e Bismarck, pô. E o Tita. E o Tita. Tinha o Tita ainda. Tita amigo dele. O Tita era Tinha que levar. isso, o Tita exatamente. jogou muita bola, mas em 90 tava em fim de Não, carreira. é o seguinte, não tinha condição. Vocês são testemunhas oculares da história de que quem o tirou da Copa não foi o Quesada, foi o Lazzaroni, tá? Porque ele fica falando pra todo Mas mundo. olha só, se tu pegar a lista, tirando o Tita, que foi só que jogava muito, mas estava em fim de carreira, e o Bismarck era muito jovem, tinha 19 anos. Mas uma seleção absurda. A seleção era um timaço, cara. Era fantástico. Ela se sabotou. Era um timaço, só tinha jogador bom ali. Claro. E foi um fiasco, porque dizem que brigaram, né? O próprio Mauro Galvão já deu A foto oficial, os caras estavam com a mão no peito tapando o patrocinador lá, que os caras não receberam, queriam receber Vocês já do pegaram patrocinador. essa seleção no papel e compararam até com 82, que é um supra-sumo de craques? Essa é uma das grandes seleções da história. Essa seleção de Acho que em 90 no nomes a de papel, 90 era superior a de 82. ela tinha A muita de gente que 82? talvez caberia em 82. Olha, A zaga... a Tem o zaga Oscar, só mas tinha tem zagueiro um parceiro pro Oscar se arranjava em 90. Você tinha O os Mauro dois Galvão, Ricardos. Os dois Ricardos. Você tinha o Mauro Galvão. Galvão, Você Aldair. tinha o André Cruz. O Aldair foi a 90. O Aldair foi a 90? Foi a 90. Pode colocar aí. Eu tinha o álbum da Copa. Você tinha pode colocar o Jorginho Aldair, e Branco foi a 90. nas alas. Jorginho Sim. Branco. Sim. Tinha Alemão, Mazinho Alemão, foi. Funga, Mazinho. Valdo Tinha foi- Silas e Miller voando O Valdo no São Miller Paulo. voando. Valdo jogando muito. Bom, Careca, né? Valdo, O ataque Careca. da seleção brasileira, os 5 Nossa. atacantes eram Careca, Miller, que foram os titulares, Bebeto, Romário e Renato Renato Gaúcho. Gaúcho. Meu Se a gente Deus do tivesse céu. um cara desse hoje, ele louco. Depois da seria passagem... Tá titular louco. absoluto. Qualquer um da desses seleção. hoje, titular absoluto A da propósito, Os seleção. três goleiros eram Tafarel, Zé Carlos e Acácio. do Acácio. Com todo... Os de 82 eram Valdir, Paulo Sérgio e Carlos. Os de 82 eram melhores. Carlos. Tirando o Tafarel. Era melhores. O Acácio e o Zé Carlos eu acho que eram inferiores Sim. ao Carlos e ao Valdir Pérez. Sim, sim. Mas você tem, pô, o Jorginho, que jogou com o Leandro 87 como zagueiro num time titular do Flamengo maravilhoso. Não, era um cano o time O de Branco, 90, cara. um lateral Era esquerdo belíssimo espetacular, que muita gente fala que é mais completo taticamente e não tecnicamente, em relação à comparação com o Júnior, que era um monstro com a bola nos pés, Nossa. mas que taticamente pra muita gente não marcava tão bem, o Branco já fazia uma função, mas enfim, é só uma predileção de cada um. Claro que o Júnior é um cara muito mais especial, até porque foi jogar no meio Mais depois. técnico, né? Enfim, mas você tem uma série de caras que facilmente, alemão, nossa, era um baita. Era um timaço. Só faltou Ô, uma gente, coisa. é o técnico. seguinte, só faltou esse pequeno E o Neto? detalhe, né? E o Neto. E o Neto.